O tabernáculo de Moisés, irmãos, ele é muito rico de simbolismos para nós entendermos as grandezas da palavra de Deus. Eu quero que você medite lá no começo da humanidade, quando Adão e Eva estavam lá no paraíso. Você precisa entender que não havia separação entre Deus e os homens. Isso é uma grande verdade. Por quê, irmãos? Porque veja, quando Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, né, o próprio Deus andava, se comunicava com eles e eles viam a Deus. É claro que aquele que andava juntamente com Adão e Eva era o próprio Filho de Deus, mas aí a gente tem um outro assunto para entender isso. Então, irmãos, nesse contexto, veja, não havia uma separação entre Deus, que é santo, e do homem, que hoje é caído. Por quê? Porque o homem andava, né, sem a queda, o homem não tinha essa separação. E nos profetas vai ser dito que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E Eva, infelizmente, ela deixou-se levar pelo engano da serpente. Quando ela deixou-se levar pelo engano da serpente, Adão caiu também nessa cobiça, nessa corrupção. E quando isso acontece, nós vamos ver que o homem vai estar debaixo do pecado. Eva ali, irmãos, ela vai cair nos 3 tipos de tentação que vai nos apontar a escritura. Então eu convido você a abrir em 1 João capítulo 2, verso 16, porque diz o seguinte: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba, não é mesmo, da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tá? Então ele fala que concupiscência da carne e concupiscência dos olhos. Como é que nós podemos aplicar isso para o texto lá de Gênesis da queda do homem? É muito simples, irmãos. Veja, quando fala concupiscência da carne, fala da cobiça, você cobiçar uma coisa. E Eva, ela vai cobiçar aquela fruta do conhecimento do bem e do mal. Aquela cobiça vai dar a luz ao pecado. Porque Tiago fala, né, que a cobiça, uma vez dando a luz ao pecado, ela gera morte. Então, essa cobiça vai dar a luz ao pecado em Eva e a morte vai ser gerada na vida dela. Por conseguinte, fala da concupiscência dos olhos, né? Ela olhou para aquela fruta e cobiçou aquela fruta no sentido de uma coisa bonita, uma coisa formosa. Primeiro ela sentiu o desejo, concupiscência da carne. Ela olhou os olhos e isso gerou um desejo de querer ter para si. E por último, a serpente vai dizer o quê, né? Olha, se tu comeres dessa fruta, os teus olhos vão se abrir e tu vais ser como Deus. Veja, aqui é a soberba da vida. Eva agora se exaltou, trouxe essa soberba para sua vida para querer ser como Deus. Então ela vai ter vontade, vai cobiçar com os olhos e vai querer ser como Deus. Então a serpente desde o início já estava ali mentindo, né? Mas Deus ainda diz, né, que certamente quando eles comessem a fruta, eles morreriam. Então quando, irmãos, nós vemos que Deus diz, olha, no dia que tu comeres da fruta do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Você precisa entender que Deus ele não estava falando necessariamente de um dia literal, terreno, mas é aquilo que vai dizer no Salmo 90 em 2 Pedro capítulo 3, que diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Portanto, Deus ele visualizava esse dia como uma relação de um milênio. Então, quando Adão morre, você vai ver que ele vai morrer com 900 e tantos anos, demonstrando que dentro daquele dia, de fato, ele morreu. Mas essa morte também falava da morte espiritual do homem como um todo, tá? E aí nós percebemos que algumas frases, aliás, vão ser colocadas sobre quem? Sobre Adão. E Deus vai dizer, olha Adão, por você ter escutado a sua mulher, maldita é a terra. E por maldita ser a terra, nós vamos ver que a terra ela vai produzir cardos e abrolhos, ou seja, espinhos, não é? E tu comerás o teu pão, o pão que tu vai tirar da terra, mas com esforço, com dificuldade, no suor do teu rosto até que tu tornes ao pó, porque pó tu és. Tá? E nada disso existia antes, irmãos. A criação de Deus ela era perfeita, não havia essa escravidão, não havia esse suor no rosto, então o homem passou a ficar debaixo da escravidão. O que nós podemos tirar aqui, irmãos? A primeira coisa que é possível tirar é nós entendermos que o pecado, a transgressão da vontade de Deus, vai levar o homem para a escravidão. Tá? Então guarde isso daqui. O povo de Deus vai cair em escravidão, os homens vão se escravizar por causa do pecado. Então, pecado gera escravidão. Olha como Adão ele quebrou a aliança de Deus. Lá em Oséias 6 você tem o seguinte texto para exemplificar melhor isso que eu estou falando.
preste atenção nesse verso aqui, ele vai revelar muita coisa. Porque Deus diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que holocaustos. Mas eles, falando dos israelitas que transgrediram a lei do Senhor, transgrediram a minha aliança como Adão, e eles se portaram aleivosamente contra mim. Você percebe que aqui, anteriormente, no verso 6, depois nós lemos o verso 7, diz que misericórdia, né, eu quero, vai dizer aqui claramente, e que Deus não quer sacrifícios, porém ele quer o conhecimento do Senhor. E depois ele vai dizer que os israelitas, né, transgrediram a aliança do Senhor, e como Adão eles se portaram aleivosamente. Deus está nos mostrando que aquilo que aconteceu lá no passado, em Gênesis, no Éden, representava uma aliança de Deus. Então, quando Deus disse assim: olha, Adão, você pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a palavra que Deus fez de aliança com quem? Com Adão e com Eva. Mas eles transgrediram, como fala aqui. Porém, no texto fala assim, né? Porque misericórdia quero e não sacrifícios. Então, o mundo era um mundo de misericórdia. Era um mundo de bênção, mas quando Adão e Eva transgridem agora, a morte entra no mundo. Adão e Eva não tinham um entendimento do que era a morte. Portanto, o próprio Deus agora vai mostrar a morte para eles. Como é que Deus vai fazer isso? Você vai ver que ali em Gênesis mesmo, depois da queda, eles manifestam a sua nudez, e quando eles manifestam, não é mesmo, a sua nudez, você percebe que Deus ele vai cobrir eles com peles de animais, tá? Só que assim, irmãos, Deus ele não fez que aparecesse peles de animais, não. Deus ele sacrificou animais para cobrir Adão e Eva, para que eles vissem o que significava a morte. Então Deus estava mostrando que a morte é que cobriu o pecado dele. E isso estava tipologicamente nos mostrando lá com Cristo, de que a morte dele está cobrindo o nosso pecado. Então agora Adão e Eva vão ser mandados embora, não é mesmo, do paraíso. E é muito interessante que a Bíblia vai nos dizer que eles vão estar saindo pelo caminho que olha para o Oriente. Então no verso 22 diz o seguinte: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, né? Se tornou como Deus, no sentido de conhecer o bem e o mal. Conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. Tá? O homem está perdendo aqui a vida eterna. E no verso 23, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então Adão aqui, irmãos, você está vendo que ele perdeu o caminho, né? O acesso à árvore da vida. E é interessante que aqui o texto diz claramente, né? Pelo Oriente, ou seja, o caminho que olha para o Oriente era o caminho que é o acesso para se ter aí a entrada à árvore da vida. Então, isso é uma ligação com o que para nós? Com o Santo dos Santos. Por quê? Porque o sumo sacerdote, quando ia entrar no Santo dos Santos, ele ia na direção, entrava por esse caminho que olha para o Oriente, e aí ele chegava ao Santo dos Santos. Então Deus está fazendo aqui uma ligação da árvore da vida com o Santo dos Santos e com o trono de Deus. Portanto, o caminho que olha para o Oriente significa a entrada na presença de Deus. Então o que nós podemos entender disso? Que na verdade o Éden era uma tipologia da própria realidade da presença de Deus. Então, quando o sumo sacerdote no dia da expiação ele passava pela porta que olha para o Oriente, é como se você entendesse que o tabernáculo está aqui, aqui é o Oriente, e o sumo sacerdote ele vai entrar aqui para chegar no Santo dos Santos. Assim também estava o Éden. Nós temos aqui esse caminho que olha para o Oriente deste lado aqui, e Adão saiu daqui e foi para o Oriente. A diferença é que o sumo sacerdote ele vinha do Oriente e entrava no Santo dos Santos. Porém, Adão ele sai do Santo dos Santos, vamos colocar assim, e vai em direção ao Oriente. Essa é a realidade que nós estamos vendo aqui. E é muito interessante, irmãos, que na porta do tabernáculo, do caminho que olha para o Oriente, nós vamos ver que vai ter o quê? Desenhos de querubins. E como eu mostrei aqui no texto, aquele que protegia a porta que olha para o Oriente para chegar na árvore da vida era justamente um querubim. E este querubim, irmãos, ele está falando de uma referência ao próprio inimigo. Por quê? Porque o inimigo era um querubim que fez o homem cair. E quando Cristo ele transpassa o véu, veja, o véu é rasgado, aquele querubim é rasgado no meio.
mostrando que a autoridade e o poder do diabo não estava mais sobre os servos de Deus. Eu fiz um vídeo com o Thiago Tis falando sobre o diabo, né? Então você pode analisar aí no canal, você vai conseguir encontrar esse vídeo aí. Não é o foco falar disso, tá? Então aqui foi perdida a conexão com Deus quando o homem saiu daquela porta que olha para o Oriente. E quando nós avançamos mais uma geração, agora nós vamos chegar na época de Caim e Abel. Irmãos, Abel entendeu que o pecado gera morte. E ele, pela fé, vai oferecer animais e cordeiros, enquanto Caim vai oferecer o quê? Apenas coisas relacionadas à terra. E Deus vai dizer que a terra, ela é maldita. Então percebe que é como se Caim estivesse oferecendo frutos da terra maldita diante de Deus? E aquelas ofertas estavam mostrando o coração dele. E elas não vão ser aceitas por causa da inveja que ele tinha do seu irmão. Mas Abel, pela fé, entendeu que o pecado dos pais deles gerou a morte. E quando Deus ofereceu aqueles animais como uma forma de cobrir a nudez dos seus pais, ele entendeu que os animais era uma forma que Deus estava mostrando de que a morte cairia sobre eles. Portanto, tipologicamente, Abel já estava profetizando do Cristo que viria, morreria e daria a sua vida por nós. Então, ele oferecia isso baseado no próprio exemplo que Deus deu, mostrando que o animal cobriria o pecado deles. E ele estava mostrando isso. Deus não ordenou isso para Abel. Porém, Abel, ele se inspirou nisso tudo que ele estava vendo. Mas aqui você vai entender uma coisa. Quando Adão e Eva pecam, veja, essa carne que nós temos, ela vai aparecer. A escravidão vai aparecer. A morte vai aparecer. Então, a carne, ela representa o quê? Um significado e um sentido para exemplificar o desvio daquilo que é a vontade de Deus. Irmão, se Adão e Eva não tivessem pecado, essa carne terrena que tem uma ligação com as coisas de Satanás, ela só foi aparecer por causa do pecado. Portanto, se Adão e Eva não tivessem pecado, nós não teríamos essa carne. E Satanás, ele tem um controle sobre isso. Por quê? Porque na carne não habita bem. Na carne habita a lei do pecado. E é por meio dessa lei do pecado que o inimigo atua nos filhos da desobediência. Mas hoje você tem a lei de Deus na sua mente, onde o inimigo não pode atuar. Então você percebe que aqui tem coisas que aconteceram que não era da vontade de Deus. Morte, escravidão, derramamento de sangue, etc, etc. Tudo isso foi aparecer por causa da transgressão. Então, quando Deus diz lá em Oséias, misericórdia quer não sacrifício, está demonstrando que Deus nunca teve prazer nesses derramamentos de sangue, nestes animais que morriam, mas quando Deus envia o seu filho, se cumpriu exatamente as predições que esses sacrifícios falavam. Porque se o pecado gera morte, alguém tem que morrer. Nesse caso, os animais, eles tipologicamente substituíam o homem porque eles morriam no lugar do homem. Mas isso tinha que ser feito constantemente. Até que veio Cristo e desfez isso. Portanto, se não houvesse pecado, não haveria essas mortes, esses derramamentos de sangue e tudo mais. Então, desde o princípio, irmãos, Deus ele vem querendo mostrar para o homem essas realidades de que aquilo que foi perdido lá no princípio, Deus ele quer restaurar. Deus ele quer restaurar aquelas coisas que foram perdidas lá no princípio da criação, mas ele vem mostrando de formas tipológicas, de formas aí em imagens, o que ele tinha em mente quando criou todas as coisas no princípio. Deus ele tem a intenção de restaurar aquilo que foi um dia lá no princípio, você sabia? Mas ao longo de épocas, Deus vem querendo fazer isso, mas por causa da transgressão, ele não introduziu ainda as pessoas naquilo que é a realidade. Irmãos, eu tenho um vídeo aqui no canal chamado O Dia de Cristo, em que Abraão ele vai se alegrar vendo o dia de Cristo e também demonstrando que Melquisedeque, quando esteve lá com Abraão, irmãos, não era um simples rei cananeu, como muitos querem afirmar, um descendente de Sem, ou que Melquisedeque habitava naquela Jerusalém terrena. Não, irmãos. Melquisedeque era uma tipologia, não é mesmo? Uma teofania do próprio Jesus que se manifestou diante de Abraão. E nesse vídeo eu vou explicar para você que Melquisedeque vai levar ele para a Nova Jerusalém e lá ele vai ter uma visão do trono de Deus, da cidade de Deus, de uma série de coisas. E Abraão ele vai ter esperança da restauração daquilo que foi lá no princípio, daquilo que sempre Deus quis. Deus ele vai mostrar por meio de Melquisedeque para Abraão que o caminho da árvore da vida seria restaurado quando? Na ressurreição dos seus descendentes. Então isso que eu expliquei para você vai se cumprir
aquilo que está dizendo lá em Hebreus, capítulo 11. Olha o que diz a partir do verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia pela fé, tá? Abraão, ele foi chamado. Peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Só que aqui no verso 10 vai ter uma grande revelação, irmãos. Por quê? Porque diz assim, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Irmãos, olha que tremendo isso daqui. Como Abraão ia esperar uma cidade que tem fundamentos se ele não conhecia ela? Porque é exatamente o que eu falei para você. Abraão, irmãos, quando ele esteve com Melquisedeque, ele teve a revelação da verdadeira cidade de Deus, que é a Nova Jerusalém. E ele foi introduzido e viu o modelo dessa cidade junto com Melquisedeque. Quando nós vamos ver, irmãos, lá Moisés, que ele vai ascender até o monte, e quando ele ascende até o monte, Deus mostra o modelo do tabernáculo, ele está falando de coisas celestiais. Assim também Ezequiel e outros profetas vão ver essa realidade como João. Tá? Então, quando Abraão ele esteve com Melquisedeque, ele não passou ali 15 minutinhos, 10 minutinhos com Melquisedeque, não. Você vai ver que o texto vai falar de dízimo, vai falar de um monte de coisa, e tudo isso são projeções proféticas. Passou-se algum tempo ali onde ele teve essa visão, teve tudo isso. Você precisa ver o vídeo, vou deixar lá no final. Então, essa revelação eu te mostro nesse vídeo. Eu não vou adentrar aqui muito, senão a gente vai perder muito tempo. Então, vá lá nesse vídeo que vai estar lá no final e você vai poder ver. Mas veja depois que assistir esse aqui. Ok? Então, quando Deus faz isso, irmãos, Deus estava mostrando a realidade de todas as coisas. Porque a Bíblia vai dizer assim para Abraão: Abraão, a tua descendência, não é mesmo? Reis sairão, procederão de ti. Só que ele não está falando, irmãos, de reis lá do tempo de Judá, do tempo da casa de Israel, que eram, por exemplo, Salomão, Saul, né, Josias, etc, etc. Ele está falando de reis que procederiam pela ressurreição e reinariam por meio da herança eterna. Estes eram os reis que Abraão receberia por herança. E quando Deus mostra a Nova Jerusalém para ele, ele entendeu sobre ela, por isso que vai dizer, Abraão esperava a cidade que tem fundamentos. E essa cidade que tem fundamentos é o que vai aparecer lá em Apocalipse, que você vai ver os 12 fundamentos, falando dos apóstolos, os nomes das 12 tribos, que também está relacionada a estes fundamentos, fala de pérolas. Esta cidade que tem fundamentos é que Abraão ele vai ter um vislumbre. E agora, pela fé, ele vai peregrinar naquela terra, esperando até a concretização da promessa, que, claro, se cumpriria por meio da ressurreição. Portanto, essa é a realidade quando você vê que diz que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou, tá? Eu só resumi aqui para você. Então, Deus ele chama Abraão para que Abraão saia para fora, né? Que Abraão saia da sua parentela. Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Só que no meio desse caminho, olha só, lembra que eu falei para você lá que em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, nós vamos ver que vai entrar a carne, vai entrar a escravidão. Nós vamos ver que quando Abraão ele recebe a promessa de ter uma descendência, Sara, né? Talvez por um descuido, o próprio Abraão talvez por um descuido, eles não creem na promessa por um tempo. Não é que eles não creem, mas eles tentaram dar-lhe uma forcinha para Deus, cumprindo a promessa, e eles vão chamar, né, uma mulher chamada Agar. E essa mulher lá em Gálatas capítulo 4, ela vai ser chamada de escrava, tá? Então essa mulher que Sara vai chamar para Abraão, lá no Novo Testamento, lá em Gálatas, vai ser chamada de escrava e ela vai ter um filho, e ela vai ser a egípcia. Então olha que interessante, Deus ele sempre teve a promessa com Sara, porque ele disse assim, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e de ti farei uma grande nação. Só que essa grande nação, essa promessa de descendência não tinha nada a ver com Agar. Deus falou essa promessa dele tendo um filho com Sara. Só que, né, porque eles não entenderam ou duvidaram um pouco, eles chamam essa mulher para tentar dar aquela força para Deus, né? Mas aí eles estavam transgredindo a palavra de Deus, e aí vai vir uma mulher que vai ser chamada de escrava e ela vai dar um filho da carne. Percebe que eu falei para você lá no início que o pecado trouxe a carne para o homem e trouxe a escravidão? Assim também Agar ela representa a escravidão e Ismael representa a carne. Então vem uma carne para a vida de Abraão, né? É o desvio, como eu falei. Se Abraão não tivesse se desviado, Isaac teria nascido sem Ismael. Mas por causa do desvio, apareceu Ismael e apareceu Agar, tá? Então isso é um cerne do estudo aqui. Você precisa entender esse desvio do aparecimento de Agar e do aparecimento de Ismael, tá? Guarda isso na sua mente que lá mais pra frente eu vou explicar. Se não nesse vídeo,
no próximo. E quando nós vamos avançando as restantes gerações, vai passar por Isaac, e de Isaac vai passar para Jacó. Jacó vai ter aqueles 12 filhos que vão dar origem às 12 tribos. E aí Deus, não é mesmo, vai deixar com que eles sejam escravizados lá no Egito. E agora Deus vai trazer a libertação para eles. Do mesmo modo que Deus ele vai chamar Abraão, dizendo assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele, por meio de Moisés, ele vai chamar os israelitas dizendo para eles saírem do Egito. E nesse meio tempo, não é mesmo? Moisés ele vai fazer essa representação também da pregação do evangelho. E eles vão escutar essa palavra de libertação. Só que, irmãos, eles vão murmurar. Eles não vão crer na palavra de Deus. E eu vou explicar sobre isso. Quando nós vamos olhar lá em Gênesis, vai ser dito, irmão, que 600 mil homens saíram de dentro do Egito, fora mulheres e crianças. Você já imaginou, irmãos? Às vezes tem cinemas que chega a 200, 300, no máximo 1000 pessoas dentro de um cinema, que é um cinema muito grande. Você já imaginou 600 cinemas ou salas que caibam 1000 pessoas, cheios de pessoas, saíram do Egito? Todos eles descendentes de Abraão, sendo chamados por Moisés. E vai acontecer uma coisa muito tremenda. Em Êxodo 15 vai dizer o seguinte, preste bastante atenção. Então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico. Irmãos, olha que magnífico aqui. Eles vão entoar o quê? Um cântico. Mas foi Moisés e os filhos de Israel. A primeira coisa que você precisa entender é que aqui são 600 mil homens que estão cantando. Mas você já imaginou quando você vai no cântico aí da sua igreja, você vai ensaiar? Para você cantar, ensaiar uma música, às vezes exige 2, 3, até uma semana ensaiando, irmãos. E aqui você está vendo que Moisés e os filhos de Israel, 600 mil homens, eles vão cantar um cântico, irmãos, que eles nunca ensaiaram. E é um cântico, irmãos, que não é pouca coisa, dá 2 ou 3 páginas aqui da Bíblia de letrinhas pequenas. Eles vão cantar em uníssono as grandezas do Senhor. Então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico. Ao Senhor disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou, gloriosamente lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Eu não posso ler todos os versos aqui, mas quando nós avançamos esses versos, nós vamos ver que eles vão trazer profecias referentes àquilo que Deus queria fazer. Irmãos, 600 mil homens estavam profetizando aqui, nos mostrando que Deus derramou o Espírito Santo sobre 600 mil homens e eles estavam profetizando sobre as coisas que Deus tinha em mente. E lá no verso 17, irmãos, vai mostrar o que Deus tinha em mente para fazer com eles, aonde Deus queria introduzir eles, porque diz assim, verso 17: Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Irmãos, os israelitas, quando chegaram no Egito, eles não foram introduzidos num tabernáculo que as mãos do Senhor estabeleceram. Pelo contrário, eles foram introduzidos num tabernáculo que as mãos dos israelitas e que as mãos de Moisés construíram. Portanto, isso aqui não se cumpriu, irmãos, mas essa era a vontade de Deus. Quando Deus ele mostrou para Abraão a cidade que tem fundamentos, perceba que ele estava mostrando a realidade. Quando Deus ele chama agora os israelitas, ele quis que eles também fossem participantes disso. Mas nós vamos ver que por alguns motivos descritos na Escritura, eles não puderam entrar na realidade da promessa. E lembra que eu falei, irmãos, que assim como Adão quando peca, vem a carne, assim como Abraão quando tenta cumprir ali a vontade de Deus, vai vir a carne, a escravidão, assim também quando os israelitas pecaram, houve um desvio daquilo que era a vontade de Deus. E além disso, irmãos, nós podemos ver o quê? Que Deus ele não tinha em mente fazer um reino, que Deus ele não tinha em mente colocar um sacerdócio apenas sobre a tribo de Levi, mas ele vai chamar 12 tribos para que essas 12 tribos fossem um reino de sacerdote. Só que do mesmo modo como eles não foram introduzidos nesse tabernáculo erguido pelas mãos de Deus, eles também não receberam o reino sacerdotal. Porque veja o que diz em Êxodo 19. Deus vai dizer assim para Moisés: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai e, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali
Depois se acampou Israel em frente ao monte, né? Todo Israel estava reunido no monte. E subiu Moisés a Deus e do monte do Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó. Perceba que aqui casa de Jacó, irmãos, está falando das 12 tribos e não apenas de uma tribo, mas de 12 tribos. Tendes visto o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre as asas de águia e vos fiz chegar a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade particular dentre os povos, pois toda a terra é minha, e vós me sereis o quê? Um reino de sacerdotes, nação santa. Estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Claramente você pode constatar na escritura que essa expressão reino sacerdotal não apareceu mais para Israel e vai aparecer lá apenas nas epístolas de Pedro, referindo-se à igreja. Porém aqui você vê que Deus ele falou sobre isso com eles e disse: olha, se vocês crerem na minha aliança e obedecerem os meus mandamentos, então vocês serão uma nação sacerdotal. Só que isso não aconteceu. Você sabia? E eu quero te mostrar sobre isso. Mas vou deixar para o próximo vídeo para você ficar com esse gostinho de quero mais e também para trazer com mais detalhes. Então eu espero você aqui no canal para nós continuarmos o vídeo. Então eu vou pedir para você se inscreve, aperta o sininho ali para você receber a atualização desse vídeo e a gente vai fazer a segunda parte onde eu vou mostrar o que fez Israel não se tornar um reino sacerdotal e eles não puderam entrar nesse tabernáculo feito pelas mãos de Deus. Te espero no próximo vídeo e até lá. Aqui no final vão ter aqueles vídeos que eu prometi para você e logo mais teremos a segunda parte desse vídeo. Fiquem todos na paz de Cristo. Tchau, tchau.